Nesse vídeo vamos falar sobre a física do mergulho. Envolve ali a parte de audição, também da visão, como que a gente enxerga debaixo da água e também os efeitos sobre a variação de pressão que o corpo vai sofrer. Então, antes de a gente chegar para o conteúdo, já deixa aí o seu like fortalecedor da nossa comunidade e se inscreve no canal para você estar sempre recebendo conteúdo de altíssima qualidade que vai fazer você performar muito bem no vestibular. Vamos agora para o conteúdo. Eu vou começando a falar da audição. Acontece que o som ele se propaga melhor nos líquidos do que em comparação ao ar atmosférico. Na verdade, a gente pode até ver em alguma tabela com normas mais técnicas, com dados mais técnicos, que a velocidade do som ela é aproximadamente 340 metros por segundo no ar. Esse ar sendo ali, não tendo nenhum vento, ele está ali de maneira ideal. E o som na água salgada, por exemplo, é 1.533 metros por segundo. Só que existe um erro conceitual aqui que tem em muitos livros, muitas apostilas, até mesmo professores falam isso, que é o seguinte: a velocidade de propagação do som no sólido é maior do que no líquido, que é maior do que no gás. Na verdade não é bem assim não, isso aí está errado. Quer ver? O que acontece na verdade é que o módulo da velocidade de propagação do som obedece a essa equação aqui, raiz quadrada de B dividido pela densidade no meio, onde esse B a gente chama ele de fator de compressibilidade do meio. É mais ou menos o seguinte: cada meio tem uma maneira de responder à variação de pressão. Então, exerce uma pressão sobre aquele meio, sobre uma porção de volume daquele meio, e ele altera o seu volume. Cada meio tem uma maneira de se comprimir em relação à pressão que está sendo submetida. Então, esse é o fator de compressibilidade do meio. Isso aí é um nível um pouco mais avançado, de nível superior. Mas nada impede de a gente entender, pelo menos, o que significa esse B, esse módulo ou esse fator de compressibilidade do meio. E notem que a densidade está no denominador. Olha o erro conceitual. Se você acredita nessa ideia de que a velocidade do som é maior no sólido, que maior que no líquido e que no gás, olha o erro que você cai, Porque já que a densidade da água ela seria maior do que a densidade do ar atmosférico, nós teríamos uma maior densidade aqui para a água, consequentemente a velocidade do som na água seria menor, sendo que na verdade a gente sabe, a gente tem tabelado isso já há bastante tempo inclusive, que é o contrário, tá? A velocidade da água ela é maior. Então isso tem a ver com essa equaçãozinha aqui. E caso o vestibular te apresentasse essa equação que talvez você nunca tenha visto, cara, não tem problema. Ele te diria no enunciado que cada fator, que cada grandeza dessa significaria, E aí você conseguiria resolver a questão. Mas é interessante saber que a velocidade do som na água é maior porque os mergulhadores mais sensíveis a essas variações conseguem perceber se uma embarcação está chegando perto deles, com maior sensibilidade. Claro que um mergulhador iniciante ele não teria, talvez, essa sensibilidade. Uma outra coisa que eu queria conversar com vocês é sobre a visão. Para que a gente enxergue alguma coisa, luz tem que chegar aos nossos olhos, mais especificamente na nossa retina, que é ali a parte que recebe as luzes e consegue conjugar uma imagem e essa imagem ser interpretada pelo cérebro. Então eu tenho aqui um ponto objeto que envia luz, essa luz chega ao nosso sistema óptico de lentes convergentes, ele consegue desviar essa luz chegando à retina. Se chegou luz na retina, a gente vê um ponto imagem de maneira nítida, é assim que a gente enxerga. No entanto, se a gente for para debaixo da água, a gente acaba ficando hipermétrope. Olha que interessante. Agora, o índice de refração da água e de todo o sistema de lentes convergentes do globo ocular, eles têm ali um valor muito próximo, o que faz com que o desvio da luz refratada fique menor. Em outras palavras, vai ter um desvio menor dessa luz aqui refratada e ela não vai conseguir atingir, ela não vai se encontrar, melhor dizendo, lá na retina. Então, a gente vai ter, na verdade, um grande borrão sendo formado aqui, na retina. Um borrão, porque o encontro dos raios, como eles desviaram menos, vai ser atrás da retina, Então, a gente vê um borrão. Na verdade, a gente fica hipermétrope debaixo d'água.
Para corrigir isso, a gente faz o uso de uma máscara, que aí nessa máscara, entre o seu olho e a máscara, vai ter o ar atmosférico, né? Acabei não representando a refração do ar, da água para o ar aqui, mas não tem problema não, tá? Imagine apenas que, de fato, para corrigir esse erro, né, esse erro ali na refração, a gente precisa usar a máscara que tem ar, porque aí dessa maneira a gente volta, meio que volta, né, para a situação inicial onde só tinha ar. Então dessa maneira o encontro dos raios de luz refratados se dá na retina e aí você tem a formação de imagem nítida. Ainda falando da visão, nós podemos dizer sobre as cores. A gente sabe também que no espectro de luz visível, as cores que estão nos extremos, ou seja, o vermelho, o laranja, o alaranjado, né, e o violeta, eles são mais absorvidos ali na superfície da água ali do mar. Em contrapartida, o verde e o azul, eles demoram para ser totalmente absorvidos. Eles ainda conseguem se propagar por uma profundidade maior, o que acaba fazendo com que as cores lá no fundo do oceano fiquem um pouco mais esverdeadas, um pouco mais azuladas. Então os objetos, de fato, eles ficam com essas cores mais esverdeadas por conta da pouca absorção do verde e do azul. Já vi um vídeo onde um pescador relata que ele foi mordido por um peixe e aí saiu o sangue e ele viu o seu sangue, ele enxergou o seu sangue numa coloração esverdeada dentro da água. E isso é total compreensível porque a gente acabou de ver aqui, né, que tudo fica mais refletindo mais uma cor azul esverdeada. Um outro fator muito interessante tem a ver com o efeito bárico no nosso corpo, o efeito sob pressão. O que acontece? Conforme a gente vai se aprofundando aqui na água, ganhando profundidade, a pressão externa sobre a gente, ela vai aumentando. Por exemplo, ao nível do mar, a pressão sobre a gente é a pressão atmosférica de 1 atm. Inclusive, o nosso pulmão, ele tem ali aproximadamente uma capacidade de 6 litros de ar para poder armazenar. Só que, como eu disse, conforme a gente vai aumentando a profundidade, mais pressão fica sobre a gente, não somente a pressão da atmosfera, mas também a pressão agora da coluna de líquido. Então, por exemplo, se eu for para uma profundidade de 10 metros, sobre mim terá uma pressão total de 2 atm. Então, conforme a gente vai descendo, essa pressão externa vai aumentando sobre o nosso corpo. A pressão interna ali dentro do nosso organismo, ela está desequilibrada em relação a essa pressão externa. Então, o mecanismo fisiológico de resposta do corpo, do organismo, é aumentar essa pressão interna. E o que ele faz, né? Notem o seguinte, o pulmão ele vai sendo esmagado pela pressão externa. Então, o mecanismo fisiológico de resposta é jogar mais ar para dentro desse pulmão. Mesmo que ele esteja sendo esmagado, comprimido, ele joga mais ar para lá para poder tentar equalizar, para tentar igualar a pressão externa e a pressão interna. É externa ao nosso organismo, interna ao nosso organismo. Então, o ar fica mais concentrado dentro do nosso pulmão que está sendo comprimido. E o coração ele também começa a bombear mais forte o nosso sangue, né? E aqui está uma relação do quanto de litro, né, vai sendo aumentado conforme a pressão vai aumentando também. Se a gente for para o ouvido, acontece uma coisa interessante. A gente tem o ouvido externo e o ouvido interno, delimitados por uma membrana chamada tímpano, ou membrana timpânica. É uma membrana flexível que capta as vibrações do som, que está ligada mecanicamente aos 3 ossículos, e esses 3 ossículos vão ficar vibrando e propagam essa vibração também para a cóclea, onde tem um líquidozinho que balança e isso vai ser interpretado através de uma informação, através de um impulso elétrico que vai ser jogado lá para o cérebro, né? Mas esse tímpano ele começa a ser pressionado cada vez mais conforme a gente vai ganhando profundidade, né? E isso é ruim, porque pode acabar perfurando o tímpano. Muitos mergulhadores, inclusive, eles perfuram o tímpano por conta de uma inexperiência ali momentânea. E aí tem que fazer cirurgia, isso é ruim.
Mas seria interessante então que essa parte interna aqui da tuba auditiva, que é o canal que liga aqui o nosso nariz até o ouvido interno, falando de maneira bem simples, né? Seria interessante que aqui tivesse também uma concentração de ar que fosse semelhante à concentração de fluido da parte externa do ouvido, porque aí você meio que iguala a pressão externa aqui e a pressão interna aqui desse outro lado. Será que existe alguma coisa que a gente possa fazer para que isso aconteça? Sim, a chamada manobra de Valsalva. Bom, como é que a gente faz isso? Você pressiona o nariz e aí você finge que vai assoar o nariz, finge que vai expelir ar pelo nariz, fazendo assim, ó, como se fosse assoar o nariz mesmo, né? Mas você pressiona, e aí, ó. E aí você meio que sente um negocinho no ouvido, uma sensação ali no ouvido. Qual é a ideia? Você, quando pressiona aqui o nariz e de boca fechada, você bloqueia os canais, né, de fluxo de ar aqui na sua região da cabeça, deixando apenas o fluxo de ar acontecer na tuba auditiva. Então, você bloqueou o fluxo de ar pelo nariz, a boca está fechada, então também está bloqueado, e aí você meio que canaliza esse fluxo de ar para cá, pela tuba auditiva e chega ao ouvido interno. Então você equaliza, você iguala as pressões externas e as pressões internas. Claro que às vezes, né, não dá efeito imediato na manobra de Valsalva, então você tem que voltar para a superfície. E uma dica é sempre volte de maneira bem lenta para que você também dê tempo de equalizar as pressões externas e internas. Muito obrigado por vocês terem ficado até o final aqui do vídeo. Acredito que eu mereço o seu like agora fortalecedor, porque você deve ter gostado com certeza desse vídeo, com várias coisas ali relacionadas à física. E da próxima vez que você for mergulhar, vai ficar de olho nessas dicas aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, um forte abraço e bons estudos!